Graça e paz, meus irmãos. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez, mesmo distantes, para ouvir a voz do Senhor e adorá-lo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 99. Salmos de número 99, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles tu eras um poderoso perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Pai, diante da tua santidade, diante da tua grandeza, nós estamos aqui humildemente para pedir o teu auxílio neste culto. Precisamos da tua misericórdia e do teu Espírito Santo, nos ajudando para que venhamos te oferecer um culto agradável. Faz isto em nosso meio nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado sobre o trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Davi, assentado no trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Toda a criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adorarão. Leão de Judá, Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Toda a criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adorarão. Declare que Ele é santo.
Santo, digno, desejado das nações, Senhor e Rei, soberano Salvador, Santo, digno, desejado das nações, Senhor e Rei, soberano Salvador. Toda criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste e toda língua e nação, povos que te adoram. Declare mais uma vez: toda criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste toda língua e nação, povos que te adorarão. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo
Cristo, nosso Redentor. Cremos em Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne se fez nosso sacrifício. E mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos. Abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Declare: o justo em carne se fez. O justo em carne se fez nosso sacrifício. E mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Perdeu na ira do Pai e pra nos tornar belos. Abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Ressuscitou e voltará. 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 Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza de que em breve o Senhor voltará para nos buscar. Estaremos diante de Ti eternamente. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no
seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, ó santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Sua voz rejubila toda a criação. Diga isso. Eis nosso Deus no trono a reinar,
questionar. Tudo fez, quem pode questionar? És nosso Deus, o trono a reinar. Vinde e adoremos. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e quem como ele cravejado foi, ao morrer da tumba nos livrou. Deus eterno humilhado foi, mas ressurgiu da tumba o meu Senhor. És nosso Deus, o trono a reinar. Vinde e adoremos. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos. Declare isso. Reinarás pra sempre. 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 És nosso Deus, no trono a reinar. Vinde e adoremos. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos. Eu convido você a fechar seus olhos, baixar a sua cabeça. Nesse momento, fazer sua oração de confissão de pecados ao Senhor. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador,
e a minha esperança está em Ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Essa é a oração do salmista e também é a nossa oração, Pai. Nós deleitamos o nosso coração na Tua verdade, na Tua soberania e colocamos a nossa esperança no Senhor que nos salvou. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer que muitas vezes temos desviado o nosso olhar da Tua cruz e flertamos com os pecados que nos assediam constantemente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a olhar para o pecado com a mesma seriedade com que o Senhor o trata. Também, Senhor, nós pedimos perdão, pois não temos tratado de maneira correta, de maneira certa, nossos irmãos que estão em pecado. Ensina-nos a tratá-los com misericórdia e com mansidão. Constrange-nos com a Tua santidade, Pai, e nos faz descansar na Tua graça. Ajuda-nos a desfrutar das graças que emanam da comunhão dos santos. Senhor, nós Te louvamos, porque Tu apaziguaste em Cristo Jesus a guerra que tínhamos com Deus. Muito obrigado, porque em Tua rica misericórdia nós temos o privilégio de trabalhar na expansão do Teu reino e para que o nome de Cristo Jesus seja conhecido entre as nações. Muito obrigado, pois em Cristo temos o perdão dos nossos pecados e a segurança de que estaremos eternamente contigo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer alguns avisos, agradecimentos e logo depois nós teremos nosso período de oração pastoral. Eu quero registrar, irmãos, minha gratidão, a gratidão do conselho desta igreja, aos irmãos de nossa igreja, aos irmãos e igrejas amigos de nossa comunidade, que já atenderam ao nosso chamado para a campanha de nossa nova casa. Nós já recebemos ofertas, inúmeros irmãos já entraram em contato, já nos disseram que vão participar. E por tudo isso, nós queremos louvar a Deus e agradecer a você que já resolveu partilhar conosco. Eu quero também chamar a atenção dos irmãos para um aviso que temos no nosso boletim, pensando nos empreendedores autônomos de nossa igreja. Nós sabemos que o tempo não é fácil e que muitos de vocês estão passando por dificuldades. Então nós resolvemos abrir espaço em nossas mídias sociais para divulgar o trabalho e o serviço dos irmãos da igreja. Caso você tenha interesse, procure o nosso irmão Alan Silva, coordenador do departamento de mídias, para agendar um momento, para fazer uma gravação e divulgar seu trabalho e seu serviço, certo? Agora, eu quero convidá-los a assistir um vídeo da Comissão Financeira. Graça e paz, meus irmãos, eu sou Lucas Cavalcante, membro da Comissão Financeira desta igreja, e gostaria de trazer os informativos referentes ao mês de fevereiro. Conseguimos arcar com todas as nossas despesas programadas e também arrecadar o nosso alvo mensal. Para o mês de março, estamos perto de fazê-lo. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a nossa campanha do nosso novo tempo. Nossas despesas ordinárias, que foram orçadas para o ano corrente de 2021, apresentadas aos irmãos na Assembleia Geral Ordinária, continuam vigentes. Então, precisamos continuar arrecadando a nossa meta mensal para arcar com as nossas despesas ordinárias e com a manutenção de nossos obreiros. Mas quero que os irmãos continuem contribuindo com a campanha do nosso templo de forma separada, sem deixar
de fazer um ao outro ou fazendo um em detrimento do outro, tá? Temos já arrecadado para o nosso projeto do Tempo Novo um valor total de R$60 mil, atualizado hoje, no sábado, um dia antes de você estar assistindo esse vídeo. Então, que o Senhor continue nos dando graça e que os irmãos continuem sendo fiéis e generosos na obra do Senhor. Vamos fazer nossa oração pastoral agora? Curve a sua cabeça onde você está. Feche os seus olhos comigo. E vamos juntos ao trono de Deus em oração. Senhor Deus e Pai nosso, por causa de Cristo Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome, pois Tu és o Deus que conduz a história para a própria glória e para o bem de Tua igreja. Foi o que o Senhor fez através de José, levando-o ao Egito para preservar Israel. Foi o que o Senhor fez através de Moisés, levando-o ao palácio de Faraó para salvar os hebreus. Foi o que o Senhor fez através de Cristo Jesus, que nasceu de uma virgem e que morreu pendurado em uma cruz segundo a Escritura Sagrada. O Senhor não apenas nos salvou, mas nos deu prova de que está no controle de todas as coisas e que conduz a história para a Tua glória e nosso bem. Nós nos escondemos sob as Tuas asas, descansamos em Teus braços, confiamos que o Senhor continua no trono do universo. Como igreja, nós queremos Te render graças por estes vários irmãos e até por algumas igrejas que já partilharam conosco ao longo da semana, pensando em nos ajudar a entrar em uma nova casa, em um novo tempo, para melhor servir nossa igreja e melhor glorificar o Teu nome. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado também por nossos irmãos que depois de sofrerem com o Covid se acham curados, restaurados por Ti. Em um tempo de sofrimento, é sempre bom ouvir boas notícias sobre cura e restauração. E nós sabemos que elas vêm de Ti. Por isso Te rendemos graças e Te prestamos louvores. Ainda em oração, Senhor, nós queremos rogar por aqueles irmãos nossos que estão sofrendo. Eu tenho em mente a família de Janile, a família de Ian. Membros das famílias destes queridos irmãos estão hospitalizados e sofrendo com o Covid-19. Tu curastes alguns, Tu podes curá-los também. Nós rogamos por Tua bênção, Senhor, e pedimos que durante este processo o Senhor guarde e fortaleça o coração de nossos irmãos, que em casa e distantes dos seus sofrem, choram e oram pelos membros de sua casa. Nós pedimos ainda pelos empresários, autônomos, empreendedores de nossa igreja. Não estamos sofrendo apenas com uma crise de saúde, ó Deus. Sofremos com uma crise política, com uma crise econômica. Vários irmãos nossos estão sofrendo, são forçados a fechar as portas, deixam de ganhar o pão de cada dia. Tenha misericórdia deles, de nós. Ajude-os, ó Senhor, a descansar em Ti e a lembrar de Tuas promessas. Uma delas é: o Senhor cuidará de cada uma de nossas necessidades e abrevia o nosso sofrimento, ó Deus. Nem sequer podemos estar juntos em culto público. Agora que vamos ofertar, queremos fazê-lo de modo espiritual, assim como cantamos, assim como pregamos, assim como ouvimos a Tua palavra. Como crentes e membros desta igreja, nós sabemos de nossas responsabilidades. Queremos cumpri-las. Queremos fazer mais. Desejamos ser generosos. Por isso pedimos a Tua assistência. Concede-nos as condições para tal.
e nos dê um coração generoso e fiel. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Redentor bendito. Amém. Enquanto cantamos mais uma música, eu e você teremos a oportunidade de partilhar com a igreja local. Vamos fazê-lo, irmãos, em espírito de culto ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco
convosco estou para vos salvar. Sossegai, sossegai, sossegai. Irmãos queridos, agora eu quero convidá-los ao texto sagrado de Gênesis. Nós vamos estudar os capítulos 9 e 10, a parte final do capítulo 9 e todo o capítulo 10. Vamos começar no 9:18 e terminar no 10:32. Gênesis, capítulos 9 e 10. Se perguntássemos ao autor da carta aos Hebreus, onde podemos encontrar ajuda nos dias maus? Sua resposta provavelmente seria: olhem para os santos vivos e não se esqueçam de visitar os santos mortos. É sério, irmãos. Ao final de sua epístola, ele escreve no capítulo 13: lembrem-se de seus líderes, observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Ao início do capítulo 12, logo depois de nos conduzir através da galeria dos heróis da fé, ele registra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O primeiro verso, então, nos ensina que devemos aprender com o exemplo dos santos vivos. O segundo nos exorta a aprender com a vida dos santos que já morreram. Em outras palavras, é justo e agradável aos olhos de Deus que sejamos leitores de biografias cristãs. Nas palavras do pastor John Piper, a biografia cristã é uma forma de o corpo vivo da igreja atravessar os séculos. A boa biografia, continua ele, é história que nos protege do snobismo cronológico. É teologia viva que flui das experiências concretas dos santos. A boa biografia também é aventura, algo de que temos fome natural. E ela ainda é psicologia saudável, pois aprofunda nossa compreensão da natureza humana à luz das Sagradas Escrituras. E é exatamente, queridos, o que encontramos nos capítulos que vamos estudar. O texto bíblico de hoje nos apresenta o fim da história de Noé, o começo da história de seus filhos e, ainda mais importante, a maneira como Deus conduz a história para a própria glória e para o bem de seu povo. Eu quero começar lendo com vocês o verso 19 do capítulo 9, e logo depois, o verso 32 do capítulo 10. Gênesis, capítulo 9, verso 19. O texto inspirado registra: esses foram os 3 filhos de Noé. E a partir deles, toda a terra foi povoada. O verso 32 do capítulo 10 nos diz: são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio.
Vamos ao Senhor em oração outra vez? Ó Deus, nós nos aproximamos de Tua palavra agora. E repetimos as palavras do salmista, que há muito tempo disse: guardei no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. É o que queremos fazer neste dia que se chama pelo Teu nome. Queremos ouvir Tua voz, guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. Ó Espírito, use-a para nos edificar e nos exortar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória dEle. Os versos que lemos, irmãos, funcionam como um quadro que abraça uma pintura. Ao repetir a mesma frase, a partir deles, toda a terra foi povoada, o autor sagrado nos informa que a passagem trata do cumprimento da bênção de Deus, que mais cedo disse a Noé e seus filhos: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Nós ainda ouviremos sobre Noé, mas a verdade é que seus filhos serão os protagonistas humanos deste texto. Moisés, primeiro, se ocupa com uma foto particular da família deles. E em seguida nos leva a uma foto bem maior e abrangente, uma espécie de mapa mundi dos descendentes dos filhos de Noé. Em todas essas cenas, no entanto, o que deve ser destacado é o governo cuidadoso do nosso Deus. Através dos filhos de Noé, Deus continua firme em seu propósito de abençoar todas as nações da terra por meio do descendente da mulher. Como Ele o fará, pastor? E como podemos ser abençoados pelo que encontramos aqui neste texto inspirado? Vamos aprender, queridos, com o que se parece mais com um relato biográfico. Em primeiro lugar, ouçamos sobre as ações ou reações dos filhos de Noé. Os versos 18 e 19 do capítulo 9 nos dizem: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. E a partir deles, toda a terra foi povoada. Esses versos funcionam como uma introdução àquilo que se dirá acerca dos filhos de Noé. Notemos, no entanto, que um deles já recebe destaque inicial: Cã. Moisés, além de colocá-lo ao lado de seus irmãos, nos conta que ele é o pai de Canaã, o patriarca dos cananeus, que habitam a terra prometida dos hebreus. Antes, porém, de falar detalhadamente dos filhos, o autor sagrado nos choca com algo que se passou como o pai deles. Versos 20 e 21 do capítulo 9. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Sobre o vinho, nós precisamos dizer 2 coisas. Historicamente, sabe-se que ele vem da Armênia, exatamente onde a arca encalhou. O que nos leva a crer que Noé foi mesmo o primeiro a desenvolver a viticultura.
a ciência de cultivar as uvas, e a vinicultura, a ciência de produzir vinho. Biblicamente falando, nós precisamos afirmar que, por um lado, o vinho é uma bênção que Deus dá aos homens para alegrar o coração, mas, por outro, deve ser consumido com moderação, pois há inúmeros perigos que o cercam. Um deles está aqui: excesso que leva à embriaguez. Depois de considerar o que Noé fez, queridos, vamos agora ver quais foram as reações de seus filhos. Versos 22 e 23. O texto inspirado nos conta que Cã, outra vez, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. O que temos aqui, pastor? Um contraste. Os 2 últimos mostraram respeito. O primeiro desrespeitou o próprio pai. Sem e Jafé cuidaram do pai que estava em pecado. Cã, porém, se aproveitou do pecado do pai para pecar. Como? Qual foi o pecado de Cã? Na verdade, são 2. Primeiro, o texto nos diz: Cã viu a nudez de seu pai. Ver aqui, segundo um especialista em hebraico, é olhar de modo perscrutador. Portanto, não estamos falando de um olhar inocente ou acidental. Cã parece ter se deleitado no que viu. E por isso ele é culpado do que chamamos de voyeurismo lascivo. A ação de observar uma pessoa nua ou em atos sexuais sem que esta o saiba. É por isso que o doutor Augustus Nicodemos chama Cã de o pai da pornografia. E como se não bastasse, ele contou o que viu aos irmãos que estavam do lado de fora. Ao que tudo indica, ele parece ter ridicularizado o próprio pai. Talvez porque quisesse ocupar o lugar dele. De toda forma, queridos, o que temos aqui é um contraste. Uns honram e cuidam. O outro se aproveita e difama. Ao olhar para esse texto, com quem você se parece mais? Em outras palavras, o que eu quero perguntar é: como tratamos familiares, amigos e irmãos quando eles caem em pecado? Com o exemplo de Cã, Moisés está dizendo: não devemos nos aproveitar, não devemos difamar nossos irmãos. Os que se parecem com Cã são oportunistas e fofoqueiros. Eles se aproveitam da fraqueza de seus irmãos. Eles vivem como espiões para encontrar falhas, defeitos e pecados, e posteriormente o que fazem? Difamam seus irmãos. Ao contrário de Cã, e como Sem e Jafé, o que Moisés quer com este exemplo é: cuidemos uns dos outros e tenhamos respeito pelas autoridades que Deus nos deu. Tomemos nota do seguinte, queridos: quando Sem e Jafé cobrem a nudez de Noé, eles estão imitando o próprio Deus que mais cedo cobriu a nudez de Adão e Eva.
Vocês se lembram? É o que o Senhor espera de seus filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos que caem em pecado. Foi o que também Paulo disse aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, em vez de se aproveitar, meu irmão. Você precisa cuidar com mansidão de seu irmão ferido. Em vez de difamar o irmão que está em pecado, aproxime-se para ajudá-lo, aproxime-se para carregar os fardos com ele, assim como Cristo fez com você na cruz. E antes que algo lhe aconteça, como aconteceu a Noé, tenha cuidado para não cair em pecado. Uma pergunta, irmãos. Quando foi que este santo homem de Deus caiu mesmo? Onde ele estava? Noé não caiu nos difíceis anos da construção da arca. Ele caiu nos anos tranquilos da vinha. Noé não caiu quando era jovem e inexperiente. Ele caiu quando já era velho e experimentado. O que é que eu quero com isso, irmãos? Tenhamos cuidado com a velhice. Você, irmão mais experiente, tenha cuidado com sua aposentadoria. Ela pode se transformar numa armadilha do diabo. Tenhamos muito cuidado, irmãos, com os dias de paz e de serenidade. Pois é a nossa tendência. Nós relaxamos quando estamos de folga ou de férias, baixamos a guarda em tempos de paz e tranquilidade. Foi o que aconteceu com Noé. E é o que pode acontecer com qualquer crente piedoso. Por isso, como disse Jesus aos discípulos, horas antes da crucificação, nós precisamos orar e vigiar para não entrar em tentação. Depois de considerar as ações de Noé e seus filhos, vamos ouvir sobre as profecias que tratam dos filhos de Noé. Nós as encontramos entre os versos 24 e 27. Gênesis, capítulo 9, versos 24, 25, 26 e 27, o texto nos diz: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. De modo geral, irmãos, eu posso dizer que essas palavras, as únicas proferidas por Noé em todo o relato, tratam de nos apresentar uma divisão familiar. Assim como os filhos de Adão foram divididos em Caim, o ímpio, e Abel, o piedoso, que mais tarde foi substituído por Sete. Os filhos de Noé são divididos em Cã, ou cananeus depravados, e Sem, semitas piedosos. Ou seja, o autor sagrado ainda está falando daquela tensão que existe entre a descendência da mulher
e a descendência da serpente. Analisando agora a profecia de modo particular, nós precisamos dizer que Canaã será escravo de seus irmãos. Mas por quê, pastor? Porque um filho está sendo amaldiçoado no lugar de seu pai. Nós precisamos lembrar, como coloca um comentarista, que por trás da profecia de Noé estava o conceito de solidariedade corporativa. Os ancestrais representam e reproduzem sua própria espécie de descendentes. Isto é, irmãos, os cananeus sofrerão com maldição não por causa dos pecados de Cã apenas, mas porque eles mesmos pecarão como Cã. Sem o filho do meio, curiosamente, recebe a maior das bênçãos. Moisés, ou melhor, Noé nos diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. O que é isso? Noé está louvando a Deus, porque Deus graciosamente escolheu Sem para levar adiante a semente da mulher. Se os cananeus vão seguir os passos de seu pai Cã, os semitas vão adorar o Deus de seu pai Noé. E quanto a Jafé, Noé nos diz aqui que o Senhor vai lhe ampliar o território, e mais tarde, em um futuro distante, Jafé voltará para habitar nas tendas de Sem. Como explicamos isso? Como veremos no capítulo 10, os descendentes de Jafé irão para longe. Porém, no tempo determinado por Deus, eles que serão considerados gentios voltarão a ser parte do povo da aliança. Bem, foi o que profetizou Noé pelo Espírito acerca do futuro de seus filhos e acerca do futuro da história da redenção. Mas como foi que o servo de Deus terminou os seus dias, pastor? Os versos 28 e 29 do capítulo 9 nos contam, queridos. Eles nos dizem: depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Vejam, é verdade que Noé pecou, que foi visto por seu filho em um ato vergonhoso. Mas não é assim que Moisés fecha a história de Noé. O autor sagrado dá destaque aos muitos anos de vida de Noé, o que nos sugere que, depois de se arrepender de seus pecados, o servo de Deus voltou a andar em piedade com o Senhor. Por graça, Deus perseverou com ele. Por graça, Deus lhe perdoou os pecados. Por graça, Noé se levantou de sua queda e continuou andando com Deus. Não é essa a nossa experiência de vida também, queridos? Nenhum de nós é melhor do que Noé. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Nossa felicidade é que Deus não falha. Sua graça não acaba. Você pecou outra vez, minha irmã? Caiu em pecado de novo, meu irmão? Não se deixe vencer pela tristeza que lhe afasta do Senhor. Arrependa-se de seus pecados em contrição, com pesar.
Mas em seguida, levante-se para continuar andando com Deus, pois, como disse alguém, a vida cristã é uma série de recomeços graciosos. Em vez de se entregar à tristeza excessiva consigo mesmo, trate de se alegrar com Noé e louvar a Deus por sua escolha graciosa. Pois vejam, foi Deus quem soberanamente escolheu Sem, o segundo e não o primogênito filho de Noé. Foi Deus quem graciosamente deu a sua bênção a Isaque e não a Ismael. Foi Deus quem soberanamente escolheu Jacó, o filho mais novo de Isaque, e não Esaú. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, explica a matéria da eleição com as palavras: isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É a mais pura e libertadora verdade, amigos. Você não escolheu o Senhor, foi Ele quem escolheu você. Eu não entrei no reino de Deus por meu próprio mérito. Eu entrei por graça de Deus e mérito de Cristo. Nós não vamos chegar ao fim da jornada porque somos perfeitamente obedientes, não, queridos. Nossa felicidade é a graça de Deus, que não desiste de nós, que persevera conosco. Deus vai nos levar ao fim da jornada cristã, a fim de que Ele receba a glória e nós sejamos eternamente felizes nele. Pois nós somos como Noé. Agora, é possível que estejamos longe das tendas de Sem, ou das tendas da igreja de Cristo. Se este é o seu caso, você provavelmente é um escravo do pecado, como eram os descendentes de Quem? Ou melhor, de Cã. E porque é um escravo do pecado, você fará de tudo para servi-lo. E de maneira triste, acabará levando seus filhos no mesmo caminho. A maldição hereditária, como alguns gostam de chamar, não vem porque espíritos malignos pairam sobre as nossas casas. Ela vem por meio dos nossos pecados, que de tanto se repetir e machucar, tornam-se a norma das nossas famílias. Não é o que você quer para seus filhos? Gostaria de ser liberto do poder dominador do pecado? Trincar os dentes e ser determinado não vai resolver. Como os filhos de Jafé, você precisa ouvir a voz de Deus, amigo. Você precisa voltar à casa de seu pai. Você pode ter se afastado, como fizeram os jafetitas, ou você pode ter nascido fora da família da aliança, como seria o caso dos cananeus. Qualquer que seja o caso, se ouvir a voz do Espírito, venha a Deus agora. Por graça, mesmo nascendo fora da família da aliança, você ainda pode se assentar junto aos nobres, Abraão, Isaque e Jacó. Então venha, amigo, ouça a voz do Espírito e contemple o Cristo que pode libertá-lo
não apenas da condenação futura do pecado, mas também do poder presente dele. Como ele o faz, pastor? Bem, para nos libertar da condenação eterna do pecado, o Filho bendito de Deus foi preso e pendurado numa cruz no nosso lugar. Ele recebeu o que era nosso, a ira santa de Deus, e nos deu por graça salvação e perdão. Como é que ele nos liberta do domínio do pecado? O mesmo Jesus, por meio de sua palavra e de seu Espírito, aplica continuamente o Evangelho aos nossos corações. Qual é a nossa parte, pastor? Ouvir o Evangelho continuamente, ler o Evangelho diariamente, repartir o Evangelho sempre que possível. A ideia é, quanto mais mergulhados no Evangelho estivermos, mais e mais vamos emergir do domínio do pecado para sermos livres de sua influência e poder. Ouçamos, portanto, e respondamos ao Evangelho. Depois de considerar as ações, depois de ouvir as profecias sobre os filhos de Noé, vamos terminar com as nações que nasceram dos filhos de Noé. Capítulo 10. O verso 1 do capítulo 10 nos avisa: este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. De modo introdutório, eu gostaria de dizer o seguinte, queridos. A tabela das nações, como às vezes é chamado o capítulo 10 de Gênesis, nos apresenta uma genealogia segmentada de 3 dos filhos de Noé, com 2 notas biográficas sobre Nimrod e Peleg. A genealogia não é exaustiva. Sim, ela tem informações históricas, geográficas e políticas, mas precisamos lembrar, suas intenções são teológicas. E as notas biográficas servem para prenunciar o que vamos encontrar no capítulo 11, na narrativa da Torre de Babel. Outra informação introdutória importante diz respeito ao refrão. Ao final de cada genealogia, Moisés nos conta que os filhos de Noé estão divididos em clãs, línguas, territórios e nações. O que nos leva a crer que, cronologicamente, o capítulo 11 é um flashback que nos explica o capítulo 10. Além disso, é bom que se note a ordem do registro de Moisés. Quase sempre ele fala nesta ordem: Sem, Cam e Jafé. Aqui ele a inverte para Jafé, Cam e Sem. Ele parece ir daquele que está mais longe, Jafé, para Cam, que estará ao lado de Sem. E ele dá destaque a Sem, porque é por meio dele que a semente da mulher vai avançar para a história de Abraão e de seus descendentes. Feitas estas considerações gerais, vamos ler as genealogias dos filhos de Noé de modo separado. Primeiro, os Jafetitas, capítulo 10, versos 2, 3, 4 e 5. Moisés escreve: estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos:
os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações, sobre estes, os jafetitas. Eu quero fazer apenas um comentário. Qual é? Eles cruzaram os mares e chegaram até a Europa. Por isso eram considerados os povos dos confins da terra para um judeu do Antigo Testamento. Deles nós seguimos para os camitas, do verso 6 ao verso de número 20. O texto nos conta: estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerá e chegavam a Gaza. E de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. De modo geral, irmãos, eu quero destacar os seguintes: dos filhos de Cã, os egípcios, os babilônios, os assírios, os filisteus e os cananeus são os mais amargos inimigos de Israel ao longo do AT. De modo particular, eu quero chamar sua atenção para duas notas. A primeira é sobre Nimrod. Seu nome significa nós nos rebelaremos. E o que lemos no capítulo 10 antecipa o que vamos encontrar no capítulo 11. A segunda nota é sobre as fronteiras de Canaã. Moisés tomou tempo para destacá-las, pois é a terra para a qual Deus está levando os escravos hebreus depois do Egito, os primeiros leitores de Gênesis. Por fim, chegamos a Sem. Entre os versos 21 e 31, nós lemos o seguinte: Sem, irmão mais velho de Jafé. A versão mais acurada ou mais apropriada nos diria Sem, cujo irmão mais velho é Jafé. Também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assu, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. E seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Zefá, nas colinas ao leste.
São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. De tudo que lemos, 2 nomes se destacam dentre os demais: Peleg e Éber. O primeiro, assim como se deu como Nimrod, serve ou estabelece a conexão entre os capítulos 10 e 11 e antecipa o que se dará na narrativa da Torre de Babel. O segundo, irmãos, é a conexão entre Sem e Abraão, Éber. Lembrando-nos que é por meio desta descendência eleita que Deus levará a história da redenção adiante. E então Moisés conclui a tabela das nações como comentário, verso de número 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. E a partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Trata-se, irmãos, de uma conclusão e de um lembrete. Como prometido, os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam para povoar toda a terra. Lembrando-nos que estamos lidando com um Deus bom e soberano, que zela para cumprir seus propósitos, a fim de abençoar o seu povo disperso no mundo. Você crê, meu irmão? Veja quanto encorajamento nós encontramos nesta passagem. Como diria Paulo, muitos anos depois, em Atenas, de um só, o Senhor fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. É o que temos em Gênesis 10. As nações recebem seu tempo e seu lugar na história, das mãos soberanas do nosso Deus. As nações, então, não são tão independentes como pensam ser. E os poderosos da terra, como Nimrod, não estão completamente no controle das situações como imaginam estar, queridos. Eles podem dominar e fazer o mal a muitos. Mas como diz a versão Almeida Revista e Atualizada, no verso 9 deste capítulo, Nimrod e todos os poderosos da terra estão diante dos olhos do nosso Deus. Ele os vê. Deus continua no controle, e no tempo determinado Ele vai intervir, vai pôr um fim ao reino dos maus e poderosos. Se é assim, vamos descansar um pouco sob as asas do Altíssimo. Você se vê impotente, não consegue mudar a história, não consegue sequer se aproximar dos homens que aparentemente podem mudá-la. Meu irmão, nós podemos nos aproximar do trono da graça. Você pode se esconder sob as asas do Todo-Poderoso. Lembre-se, neste dia, seu Deus continua no trono do universo. Ele continua guiando a história para a própria glória e para o bem de seu povo. Outra lição que salta deste texto, irmãos, é: nós somos todos iguais. Todos os seres humanos da terra descendem dos filhos de Noé. Não há, portanto, raça ou cor dominante. Brancos e negros, europeus e asiáticos, ricos e pobres, somos todos filhos de Noé. Mas é óbvio, temos problemas.
Qual é, Renan? O problema é que, embora sejamos iguais, estamos divididos, guerreando uns contra os outros, nação contra nação, cor contra cor, interesse contra interesse, marido contra mulher. Por quê? O que foi que aconteceu conosco? A história secular pode nos contar o que se passou ao longo do tempo. E em muitos casos, até muito mais do que temos na Bíblia, pois, como disse, esta história é seletiva e tem propósitos teológicos. Mas a história secular jamais poderá tratar do âmago da questão, do porquê do problema, da razão por trás de nossa divisão. Só a Bíblia o faz. De acordo com Gênesis, nós somos unidos uns aos outros por meio do nosso ancestral Noé. Mas estamos separados uns dos outros e até de Deus por causa do pecado. E como se resolve este problema, Renan? Políticas nacionais e internacionais jamais poderão resolver a questão plenamente. A solução para a nossa divisão está no descendente de Sem, um filho de Noé também. Mais cedo, ainda no Éden, o Senhor disse à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é, irmãos, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Essa promessa passou de Adão para Sete, de Sete para Noé, de Noé para Sem, de Sem para Abraão, de Abraão para Judá, de Judá para Davi, e de Davi chegou até Jesus, o Cristo prometido por Deus para salvar o seu povo. Na cruz, embora ferido pela descendência da serpente, Jesus, o descendente da mulher, morreu para esmagar a cabeça da serpente e para nos libertar da condenação e das amarras do pecado. Por isso Paulo escreveu aos Efésios: Ele é a nossa paz. Por meio dele, Deus fez de ambos um e destruiu a barreira que nos separava, jogou abaixo o muro da inimizade dos povos. Vejam só, é um efeito do Evangelho. Por meio de Cristo, o Evangelho nos une a Deus e nos une aos nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. É o que precisamos, queridos, para nos dar bem uns com os outros na igreja e na família, e é do que os povos da terra mais precisam. Algumas pessoas às vezes me dizem: pastor, a pandemia vai mudar as pessoas, vai torná-las melhor. Vai não, irmãos. O dilúvio não o fez. A pandemia tampouco o fará. Em breve nós vamos esquecer do que aconteceu, voltaremos às mesmas práticas e aos mesmos pecados. O que muda o mundo é a pregação do Evangelho acompanhada pelo poder do Espírito. O que muda o mundo é um coração regenerado pelo Espírito e uma mente comprometida com a palavra do Rei do Universo. Por isso, mais do que qualquer coisa, nós precisamos seguir fazendo missões. Aqui, no sertão, no sul do país, no norte, do outro lado do mundo. Os pecadores estão perdidos, com ou sem pandemia.
Eles precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. O resto, como dizemos, é história, queridos. E falando dela, lembremos do valor das biografias cristãs. Você está passando por alguma dificuldade e sente que não vai vencer, não vai sair dela? Lembre-se do conselho do escritor da Epístola aos Hebreus. Visite a vida dos santos que já morreram. Deus pode encorajá-lo. Deus pode animá-lo através do exemplo dos irmãos do passado. Eu quero concluir este sermão com as palavras do pastor John Piper sobre a biografia missionária de David Brainerd. Porque a vida de um jovem que morreu aos 29 anos, tendo trabalhado apenas 4 entre os índios, foi e é tão importante na história da igreja? A resposta de Piper é a seguinte: a vida de Brainerd é um testemunho vívido e poderoso de que Deus pode e usa os santos fracos, doentes, desanimados, surrados, solitários e lutadores, que clamam a Ele dia e noite para realizar coisas surpreendentes para a sua glória. É por isso, irmãos, que devemos ler biografias cristãs. Nós vemos homens e mulheres fracos, aos pés e na dependência de um Deus todo-poderoso. Eu espero que você leia mais biografias. Aproveite esta pandemia que parece não ter fim. E lendo-as, certamente Deus vai animá-lo, vai encorajá-lo, vai encher seu coração de esperança e de vigor espiritual. Curve a sua cabeça onde você está e tome algum tempo para responder àquilo que você ouviu através desta mensagem.
Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos em Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Declare: o justo em carne se fez. O justo em carne se fez nosso sacrifício. E mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Ressuscitou e voltará. 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 Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome por este tempo de adoração em casa. Muito obrigado pelos irmãos de nossa igreja que nos servem e que mesmo em tempo de crise nos ajudam a voltar nossas mentes e corações para Ti. Eu peço a Deus que as canções, orações e pregação cheguem aos nossos corações, acompanhados de poder do Teu Espírito. E que, sendo assim, eles nos transformem para a glória e louvor do nosso Deus. Que aprendamos com os exemplos positivos e negativos da vida de Noé. E que desejemos, mais do que qualquer outra coisa, estar aos teus pés, guardados sob as tuas asas, esperando, ó Deus, a tua direção.
Concede-nos uma semana de paz, de descanso, de comunhão familiar, de alegria. Em vez de murmuração, lamentação, que aproveitemos o tempo para investir nos nossos cônjuges, filhos, pais, pessoas que o Senhor nos confiou e espera que cuidemos e amemos mesmo. E que não percamos a fé. Em breve, o Senhor colocará todas as coisas em ordem. E nunca mais teremos de viver pandemias. Oramos gratos por tudo em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, o poder, a consolação e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. E isto desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe, queridos, e que tenhamos todos uma ótima semana sob a mão dele e no seio de nossas famílias.